Vamos, cachorro. Pessoal, o debate está muito centralizado nos candidatos à presidência da República, mas as pessoas estão esquecendo do poder mais importante, que é o poder legislativo. Sem os deputados federais e sem os senadores da República, o presidente não consegue fazer absolutamente nada. O presidente precisa mandar o orçamento, ou seja, quanto ele quer gastar e onde ele quer gastar, para o Congresso Nacional aprovar. Sem o aval do Congresso, o presidente da República não gasta um centavo, não muda o nome de rua, não privatiza, não estatiza, não cria e nem acaba com o ministério. Por isso é tão importante agora nessa reta final a gente pensar nos candidatos ao Senado, a gente pensar nos candidatos à Câmara Federal. O debate, claro, é muito importante a presidência da República, mas independentemente de quem vença, o próximo presidente vai depender muito do Congresso Nacional, porque o número de brancos, nulos e abstenções vai ser muito alto. Ou seja, o próximo presidente vai ser o presidente mais fraco e impopular da história da nova República. Ele vai entrar com uma quantidade muito pequena de votos em relação ao número total da população. Pode ser que ele entre lá com seus 40 milhões de votos para governar um país de 205 milhões, ou seja, ele vai estar governando mais de 165 milhões de pessoas que não votaram nele. É uma situação bastante delicada, complicada, que vai depender muito do Congresso Nacional. E uma situação específica me preocupa bastante, que é aqui do estado de São Paulo. O vereador Suplicy, ex-senador, né, que foi senador durante 24 anos e não fez absolutamente nada, ainda tem essa imagem de vozinho, bonitinho, legalzinho, que não tem nada a ver com o PT, que tá no PT, mas não tá envolvido em nada e não sei o que, não sei o que lá. Mas, gente, vamos parar pra pensar. O Suplicy continuou no PT depois de todos os escândalos de corrupção pelos quais o partido passou e que o partido protagonizou. Mensalão, Suplicy não falou absolutamente nada. Suplicy continuou lá mamando nas tetas do Estado, continuou lá sem fazer absolutamente nada no Senado, empregando lá dezenas e dezenas de funcionários, gastando milhões e milhões de reais do nosso dinheiro, fingindo não ter nada a ver com isso, mas continuando no partido político que sempre foi a sua base, que sempre teve a sua militância e que sempre o elegeu. Mais recentemente, né, quando você vê a candidatura dele pro Senado, qual que é a proposta dele? Basicamente proposta nenhuma. O que ele vai fazer no Senado? A renda mínima que ele tanto fala já foi proposta por ele mesmo no Senado há décadas. O que ele pode fazer de mais? O que ele pode fazer de diferente? Ele não consegue articular a aprovação de projeto nenhum, ele não consegue se reunir, ele não consegue ter uma audiência com os próprios presidentes do próprio partido político dele, ele não consegue destinar emendas, ele vai ser basicamente um senador inócuo, e isso é extremamente perigoso para o nosso país no momento em que o presidente da República vai depender tanto do Congresso Nacional. Agora que a gente vai renovar 2/3 do Senado, nessas eleições a gente vota em 2 senadores, é importante que nenhum deles, pelo menos o estado de São Paulo, seja do PT. São Paulo tem que dar o exemplo, não tem mais como a gente aceitar senadores que só servem os seus próprios interesses, só servem interesses corporativistas dos seus partidos políticos, dos seus militantes, dos seus caciques partidários e não servem aos interesses do seu estado. O senador da República representa o estado. E Suplicy não só ficou calado convenientemente durante todos esses escândalos de corrupção, como agora tem como seu principal discurso soltar o Lula, livrar o Lula da cadeia. Vocês imaginem no eventual governo de direita, no eventual governo Alckmin, ou governo Bolsonaro, ou governo Meirelles, ou governo Amoedo, ou governo Álvaro Dias, ou o que quer que seja. Imaginem qualquer governo que não seja um governo do PSOL ou um governo do PT, o Suplicy lá barrando todas as reformas importantíssimas para o país, barrando todas as privatizações, barrando o corte de privilégios, barrando tudo que é coisa que a gente precisa agora mais do que nunca. Uma reforma tributária para simplificar, diminuir os impostos, uma revisão do Pacto Federativo, uma reforma previdenciária. É um atraso incalculável para o nosso país e que não dura só nessa eleição para esse mandato do próximo presidente da República em 2019. Não, é um mandato de 8 anos, o mandato do senador é de 8 anos. E a gente vai estar lá colocando um cara que durante 8 anos vai ter o poder de um senador da República, vai ter influência do senador da República e só vai estar lutando para tirar o Lula da cadeia. Não tem como a gente aceitar um absurdo desses. O Suplicy não está separado do PT, o Suplicy não é um cara inocente que não sabe o que está acontecendo, ingênuo que não sabe o que está acontecendo, ele sabe muito bem o que faz, ele é muito mais esperto do que aparenta, ele deliberadamente escolhe passar essa imagem de vozinho fofo e bonzinho e separado do PT para descolar sua imagem da corrupção do partido que sempre o elegeu e sempre financiou suas campanhas. Então, gente, vamos ficar esperto. O Senado da República, especialmente no estado de São Paulo, é importantíssimo para o futuro da democracia do nosso país.